sensação de ouvido entupido e zumbido. Saiba quais as principais causas e o que fazer diante desses sintomas. A sensação de ouvido entupido, plenitude auricular, associada ao zumbido, e outros tipos de acufenos, percepção de sons sem estímulos externos. Pode ser causado por uma série de condições ou doenças, como cerume impactado, otite, infecções ou inflamações do ouvido. E labirintopatias, alterações na percepção e na experiência auditiva, como zumbidos, são relativamente comuns e pode estar associado a uma grande variedade de desordens e doenças que devem ser investigadas pelo médico otorrino. Embora infecções e perda auditiva sejam preocupações recorrentes, esses sintomas também podem estar associados a fatores emocionais, como estresse e ansiedade, bem como desordens funcionais, como o bruxismo. Nesses casos, o tratamento pode exigir assistência de outros profissionais da saúde, como psicólogos, dentistas e fisioterapeutas. A sensação de ouvido entupido é chamada de plenitude auricular. O paciente sente que há um bloqueio no ouvido, tornando-se um som abafado, mesmo quando não há nenhuma barreira física no ouvido interno. O sintoma pode surgir isoladamente, mas é frequentemente acompanhado de vertigem, náusea, dores de cabeça e acufenos, e também uma sensação típica em gripes e resfriado, uma vez que ao espirrar ou assoar o nariz, a secreção pode ser desviada para o canal auditivo. O zumbido, por sua vez, é relatado de diversas maneiras, sendo muito comuns as queixas por sons de cigarras, cachoeiras, panela de pressão, apito e aparelhos elétricos. Todos eles são caracterizados como ruído, fantasmas devido à ausência de estímulo externo. O que pode causar a sensação de ouvido entupido e zumbido? Mudanças de pressão, barreira física, processos inflamatórios ou alterações na atividade das células do ouvido interno são geralmente as causas fisiológicas para a sensação de ouvido entupido. E para o zumbido, o sintoma pode ser provocado por um fator isolado ou por vários deles somados ou em ciclos. O pleno funcionamento da audição, dependendo de diversos componentes do ouvido interno, como os ciclos e a cócleas e os neurônios do sistema auditivo, as inúmeras células nervosas presentes na região são estimuladas pela vibração dos ciclos martelo, bigorna e estribo, que transformam os estímulos mecânicos em estímulos elétricos. Qualquer alteração física funcional, metabólica ou hormonal capaz de interferir na captura ou na interpretação desses sinais pode gerar funções auditivas, como a sensação de ouvido entupido ou tapado, e o zumbido, assim como o quadro de náusea, tontura e dores de cabeça isolada ou em conjunto. E quais são as principais doenças associadas a esses sintomas? É preciso ressaltar a sensação de ouvido entupido e zumbido são sintomas não de doença ou síndromes em si. Somente uma avaliação médica minuciosa pode estabelecer com segurança as causas desse incômodo. Existe um grande leque de possibilidades relacionadas a essas queixas, como infecções comuns, resfriado e otites, por exemplo, transtorno de labirinto, como enxaqueca vestibular e labirintite. É o quadro mais raro, como a síndrome de Meniere. Desordens funcionais como bruxismo, ranger ou apertar os dentes, e a DTM, disfunção temporomandibular, também pode estar associado. Neste caso, o paciente costuma notar mudança na percepção de audição e o zumbido quando aperta os dentes ou movimenta a mandíbula. Fatores emocionais como fadiga, estresse e ansiedade podem interferir no aparecimento ou na piora dos sintomas, assim como o consumo excessivo de cafeína, açúcar e gordura. Nem sempre, porém, o quadro está relacionado a desordens e doenças. O
Cerume acumulado pode criar rolhas capazes de afetar a precipitação sonora. Além disso, variações de pressão atmosférica afetam o ouvido médio, como pouso em viagem de avião ou visitas a regiões de altitude diferente da qual estamos habituados. E quando deve procurar ajuda médica? Quando provocados por fatores ambientais, os sintomas tendem a diminuir ou desaparecer naturalmente. Alguma melhora pode ser percebida logo nas primeiras horas após a suspensão do alimento causador do problema, mas é recomendável reduzir o consumo por alguns dias para confirmar a correlação. Em caso de obstrução ou variações de pressão, engolir saliva, beber algum líquido ou bochechar pode ajudar. A movimentação dos músculos da face faz com que o ar circule melhor no canal do ouvido, chamado de tuba auditiva, facilitando a liberação do fluido e equilibrando a pressão. Quando os sintomas são frequentes ou contínuos, porém, é fundamental procurar ajuda médica. Quando antes o paciente receber o diagnóstico mais rápido, ele inicia o tratamento adequado e menores são as chances do quadro de permanentes. É necessário maior atenção quando a sensação de ouvido entupido e os zumbidos são acompanhados de sintomas mais graves, como febre, secreção de pus, dores de cabeça e face, perda de audição e tontura. Nesse caso, recomenda-se procurar atendimento médico imediatamente. E qual profissional da saúde devo consultar primeiro? Embora vasto leque de causas relacionadas a esse sintoma envolva competência de diferentes profissionais da saúde. O primeiro especialista que deve ser consultado é o médico otorrinolaringologista ou otoneurologista, que é o otorrinolaringologista, especialista em tontura e zumbido. Caso se dirija a um posto de saúde ou unidade de pronto atendimento, o paciente pode ser avaliado inicialmente por um clínico geral que, diante dos sintomas, deverá encaminhá-lo para o especialista. A otorrinolaringologista é a divisão das ciências médicas dedicada ao diagnóstico e o tratamento das disfunções de doença do ouvido, do nariz, dos seios da face e da garganta. O importante é a área mais competente para a investigação em questão. Vale destacar, porém, que essa percepção sonora, em especial o zumbido, ainda apresenta características desconhecidas por boa parte da comunidade médica. Novas explicações e opções de tratamento estão sendo pesquisadas, especialmente para quadros permanentes, geralmente atrelado à perda auditiva. Sendo assim, consultar um médico otorrino pode garantir uma avaliação mais clara e precisa do quadro. Caso o diagnóstico aponte a correlação dos sintomas com outras competências da saúde, e o otorrino que deve encaminhar o paciente para outros profissionais. Sensação de ouvido entupido e zumbido são queixas comuns entre indivíduos de todas as idades, embora pareçam mais frequentes em pacientes idosos. O que você deve ter em mente é que não é possível definir as causas do problema apenas por esses sintomas. Somente uma avaliação médica pode estabelecer o diagnóstico e definir um tratamento específico para cada caso. Seus sintomas podem ser gerados ou agravados por fatores emocionais. Já pensou no impacto que a Covid-19 pode ter gerado na saúde auditiva da população? Então, procure um médico. E aí, gostou do vídeo de hoje? Se você gostou e não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Não se esqueça de deixar o like. Tchau e até o próximo.